Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, através dessa transmissão, a IBD chega até você. Nessa manhã estamos aqui para aprendermos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Mas antes de qualquer fala minha, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar a sua palavra aos irmãos, a você que nos assiste, e pela oportunidade de ter você aí para nos ouvir. E nesse momento nós queremos orar. Vamos fazer uma oração? Os irmãos que estão aqui e você aí na sua casa. Ore comigo. Senhor nosso Pai, nessa oração, rendemos a Ti ação de graças. Por essa manhã, estarmos aqui, vivos, respirando, a salvos, Senhor. Salvos por Tua graça. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que acompanham essa transmissão online. Senhor, abençoa essas vidas, suas casas, suas famílias. Pai, coopera conosco. Pedimos também a cooperação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, a lição, hoje é a lição número 5, 3 de maio de 2020. O tema é Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A verdade prática da nossa revista diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Olha que maravilha. A leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Você que tem a sua revista, o texto bíblico está na sua revista, mas se você não tiver lá, pegue a sua Bíblia e abra em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom, uma dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Nessa lição número 5, nós vamos começar a estudar o capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao 10. Mas relembrando um pouquinho o capítulo 1 que estudamos, lá aprendemos sobre as bênçãos espirituais provenientes de Deus. As bênçãos da salvação, vindas do Deus triuno. O que é o Deus triuno? O Deus único, o único Deus, um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade. A Trindade é chamada de o mistério da Trindade, porque falar de Trindade ainda é um mistério. É um assunto inefável que confunde a cabeça de muitos. É um assunto muito complexo. Um único Deus se manifestando como Pai, como Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas que são apenas um Deus. A bênção da salvação procede do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O capítulo 1 de Efésios ensina isso, meu irmão. A bênção da salvação que procede do Pai. O Pai nos elegeu, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos salvos em Cristo, para recebermos a adoção de filho. A bênção da salvação que procede de Jesus Cristo, a remissão dos pecados, a redenção nossa pelo sangue de Jesus, a revelação da verdade, do Evangelho, da palavra de Deus, a revelação do plano da salvação, oculto por muito tempo aos homens, revelada em Cristo. A bênção da salvação que procede do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de garantia, é o penhor de validade de nossa salvação. E no capítulo 2 de Efésios, Paulo escreve da onde Deus nos salvou, da onde Deus tirou os cristãos, da onde Deus tirou os homens de uma vida de domínio do pecado para viver uma nova vida de liberdade em Cristo Jesus. O capítulo 2, versículo 1, que acabamos de ler, diz assim: e vos vivificou. Paulo está falando dos crentes de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui, meu irmão, é a condição natural de um homem sem Deus, morto nos seus pecados. A palavrinha que Paulo usa aqui para mortos é necros. Você conhece bem essa palavra necros, que deriva a palavra, da onde vem a palavra necrotério. Necro, mortos, tério é lugar, lugar dos mortos, lugar do morto, um necrotério. E Paulo usa a palavra necros. Necro é alguém que está totalmente morto. Ele é ineficaz, ineficiente, incapaz. Ele está morto espiritualmente. Totalmente morto espiritualmente. Essa era a situação do povo de Efésio
antes de conhecer a Jesus, antes de conhecer a salvação. E assim éramos nós, antes de conhecer a Jesus Cristo, estávamos mortos, sepultados em nossos pecados, em nossas práticas pecaminosas. Mas Deus nos chamou para a salvação, nos vivificou, nos deu vida, nos ressuscitou com Cristo, espiritualmente falando. A cidade de Efésio, olha o contexto dessa cidade. Paulo passou ali 3 anos pregando a palavra de Deus. A cidade de Efésio era uma grande metrópole, era uma província romana, era a capital da Ásia Menor, era uma cidade portuária, era uma cidade com muitos turistas. Os turistas vinham dos 4 cantos daquela região para conhecer a pomposa cidade de Efésio. O comércio, toda a venda, comércio e turismo girava em torno de algo. Todo o turismo girava em torno do grande templo da deusa Diana. Um templo com mais de 120 colunas, com cerca de 20 metros de altura, considerado nos tempos modernos uma das 7 maravilhas do mundo. Tudo girava em torno desse templo. Eram cobrados um ingresso para você poder entrar na cidade e contemplar a maravilha da cidade de Efésio. O templo da deusa Diana promovia várias festas, várias atividades, regada a bebidas, regada a muita comida e muita imoralidade sexual. Porque essa deusa, ela era a deusa da fertilidade. Diana, dentro do templo da deusa Diana, esse grande templo pomposo com colunas brancas de mármore, lá dentro estava a grande estátua, a grande imagem de Diana. E por trás daquelas colunas eram praticados cultos a Diana, culto com muita orgia, sim, orgia sexual. Havia as meretrizes sagradas, as prostitutas sagradas de Diana. Estas mulheres eram consideradas sagradas. Elas foram entregues ao templo de Diana desde a sua infância e se tornaram meretrizes exclusivas de Diana. Nos dias de festividade da cidade de Efésio, essas mulheres saíam pela cidade, desciam da parte alta para a parte baixa, portuária da cidade, com túnicas muito curtas, como se hoje nós chamaríamos essas túnicas de mini saias, sim, túnicas que vinham nessa altura da perna. Elas saíam com véus transparentes, e elas saíam com seus seios desnudos. Por que elas faziam isso? Para chamar a atenção dos homens e para levá-los para o templo, para o culto da deusa Diana, um culto de imoralidade sexual. E por trás daquelas colunas podia-se contemplar a multidão de homens e mulheres praticando uma orgia para cultuar a deusa Diana. Então este era o contexto da cidade que Paulo encontrou naquela época. Muita idolatria, muita imoralidade sexual, muito ocultismo, muita riqueza. E ali Paulo pregou durante 3 anos o evangelho de Jesus Cristo. E qual era a mensagem de Paulo? Jesus, o Cristo crucificado, a cruz sangrenta de Cristo, o sepulcro vazio de Jesus, a ressurreição de Jesus, a sua ascensão ao céu e a sua vinda novamente para ressuscitar os mortos, ascender os salvos ao céu e julgar o mundo ímpio. Essa era a mensagem de Paulo, uma mensagem totalmente cristocêntrica, onde Cristo tinha a primazia, a centralidade. Paulo era um pregador do evangelho de Cristo. Muitos hoje que pregam, se dizem pregadores,
se intitulam pregadores do Evangelho de Jesus. Pois bem, não há pregação do Evangelho, não há uma pregação genuína do Evangelho sem a mensagem da cruz sangrenta. Não há uma pregação genuína do Evangelho sem a mensagem do sepulcro vazio. Não há uma mensagem genuína do Evangelho sem a volta de Cristo sobre as nuvens do céu. Não há. Se a pessoa não prega Cristo, se Cristo não é o centro da sua mensagem, se o centro da sua mensagem são os profetas do Antigo Testamento, se o centro da sua mensagem é o homem e não é Cristo, essa pessoa de forma alguma é um pregador do Evangelho. Ele é um pregador, um orador, mas não é um pregador do Evangelho. Porque o pregador do Evangelho, ele porta essa mensagem cristocêntrica, arrependimento dos pecados, da conversão do mau caminho, para entrar para o caminho estreito de porta apertada, para seguir a Jesus Cristo. Este é um pregador da sã doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Sem Jesus, a pregação não passa de um discurso religioso, sim. Uma mensagem sem Cristo não passa de um discurso religioso. Paulo diz à igreja de Corinto: o que me importa fazer vocês saberem, conhecerem, é Jesus Cristo, o crucificado, ressuscitado. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é maior que todos os profetas, Ele é maior que Moisés, Ele é maior que Davi, Ele é o Filho eterno de Deus, nosso Salvador. Então esse, meu irmão, era o contexto da cidade de Efésios. Uma cidade imoral, uma cidade pomposa, com muita idolatria, com muita riqueza. Mas ali Paulo pregou esse evangelho poderoso. Havia judeus também, havia sinagogas, e Paulo pregou aos judeus. E muitas pessoas se converteram a Cristo, começaram a deixar o templo de Diana, a imoralidade, os cultos imorais, para frequentar uma congregação de salvos e remidos, chamado a Igreja de Jesus Cristo. Nesse tempo não havia igreja como prédios, como temos agora. Não havia templos naquela cidade para a igreja de Cristo se congregar. Os templos começaram a ser construídos depois do século IV, a partir de Constantino, quando ele oficializou o cristianismo como religião oficial do império. Mas antes, aonde os irmãos se encontravam? Onde os irmãos se reuniam na cidade de Éfeso e em outras cidades. Nas casas, sim, na casa dos irmãos, ali estava a igreja. Porque a palavra igreja, eclésia, não fala deste prédio. Aqui é um templo onde se congrega o povo de Deus. A palavra eclésia, ela quer dizer nada mais, nada menos do que uma reunião, uma assembleia de remidos. Quando os salvos, os remidos se reúnem, está formado a eclésia, a assembleia dos salvos. Alguns usam o termo chamados para fora, mas este termo é da eclésia pública dos gregos, não é? Chamados para uma reunião pública em uma praça para tratar assuntos políticos, sociais da cidade. Mas na perspectiva cristã, eclésia quer dizer a reunião dos remidos, uma assembleia de Cristo, a assembleia de Deus. Então a igreja começou a se formar. As pessoas foram se convertendo. O número de salvos, de remidos por Cristo foi crescendo. E aqui no capítulo 2, Paulo fala da onde que eles foram tirados. Qual era a prática de vida deles? Paulo diz que eles eram dominados por uma vida de pecado, mortos nos seus pecados e delitos. Mas Cristo deu vida a eles, uma nova vida, um novo nascimento. Agora eles eram uma nova criatura, novas criaturas em Deus, através da salvação. No versículo 2, Paulo escreve: em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse espírito aqui faz referência ao espírito de Satanás, porque Satanás, ele é espírito, ele é um anjo caído, um espírito imundo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também são. Paulo está dizendo que tanto ele como a igreja andávamos e tínhamos uma vida guiada pelas obras da carne, e éramos totalmente influenciados por Satanás. Paulo está falando aqui de uma vida antes de conhecer a Cristo e uma vida depois de conhecer a Cristo. Uma vida antes de conhecer a Cristo, dominada e escravizada pelo pecado e influenciado pelo príncipe deste mundo, por esse espírito que governa esse sistema, influenciados por Satanás. Que coisa terrível, é um homem sem Deus, meu irmão. Satanás, ele pode agir na vida de um homem, ele pode agir desta forma na vida de um ser humano. Ele pode influenciar o ser humano. O ser humano sem Deus, ele pode ser influenciado pelo Satanás. Ele também pode ser oprimido pelo diabo. Mas também Satanás pode possuí-lo. Pode haver um caso de possessão. Satanás pode operar dessa forma na vida de um homem. Mas Paulo está falando aqui que um homem sem Deus, ele é influenciado pelo governo do maligno que governa esse sistema. E assim éramos nós, em nossas práticas imorais, cometendo pecados nojentos contra Deus. As obras da carne, os irmãos estão lembrados? Está em Gálatas, eu quero reler. Gálatas capítulo 5, versículo 19, que diz assim, mas antes vou tomar um gole de água, meu irmão, minha garganta está seca. Diz assim, as obras da carne, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedices, as farras e outras coisas parecidas com essas, que repito, que disse, quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Obras da carne. Olha o que Paulo escreve à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Para termos noção um pouco mais do que é a prática do pecado. O que é ter uma vida dominada pelas obras, pelas paixões da carne. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9. Paulo diz assim, vocês sabem bem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados viciados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus, aceitos por Ele, por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Uma vida antes de conhecer a Cristo, agora uma vida depois de conhecer a Cristo. Essas são as características de um homem sem Deus, de uma vida antes de se converter a Cristo, uma vida sepultada
sepultada no pecado, sepultada em pecados nojentos que causam repugnância em Deus. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e ofensas, nestas práticas que eu acabei de ler, nos vivificou juntamente com Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O homem está morto, meu irmão, se prostituindo, cometendo adultério, cometendo pecados terríveis contra Deus. Ele está morto, ele não quer nada com Deus. As pessoas falam de Deus para ele, a palavra de Deus não chega nem a entrar no ouvido e sair pelo outro. Ela nem entra, ela já passa direto, porque a pessoa está morta. Morto não faz nada, está ineficaz, ineficiente, ele é totalmente incapaz. O texto diz que Jesus, que Deus nos vivificou, Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Você estava morto no pecado, mas Deus te tocou, te deu vida, te ressuscitou, te tirou desta situação lamentável e te colocou de pé, vivo através da salvação. Te vivificou, meu irmão, te deu vida. Morto no pecado, agora vivo para viver uma vida exclusiva para Jesus Cristo. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pode ver que sempre o nome Jesus, Cristo Jesus, está nos textos, nos versículos de Paulo, porque Jesus aqui tem a primazia na mensagem de Paulo, nas redações de Paulo. Cristo é o mais importante. Efésios fala de Cristo como o cabeça da igreja, e o seu corpo é a igreja, e eu e você, os que aceitamos a Jesus, somos membros deste corpo. Jesus é o cabeça, ele governa a igreja, ele governa o corpo. Versículo 8. Porque pela graça, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora o 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Salvos exclusivamente pela graça de Deus. A causa meritória da nossa salvação se chama graça de Deus. E qual é a maior manifestação desta graça? É a encarnação de Jesus Cristo, do justo, do perfeito, do Filho eterno de Deus, se fazendo homem para habitar entre nós, para viver como nós, para experimentar as dores, as aflições humanas, como eu e você passamos. Ele passou tudo isso mais intensamente, mas com uma exceção a nossa. Ele passou, ele experimentou a nossa humanidade sem pecado, sem pecar. Foi perfeito. Isso é a maior manifestação da graça de Deus. O seu Filho se fazendo homem para receber a nossa condenação naquela cruz do Calvário. Receber a condenação de todos os nossos pecados, daqueles pecados nojentos que nós cometíamos. Cristo recebeu essa condenação sobre si e experimentou a morte de uma forma terrível. Experimentou a morte com muita dor, com muita humilhação. Ele experimentou a morte que pertencia a nós. E hoje nós podemos experimentar o que pertence a Ele, a vida eterna. Ele nos deu isso de graça. Não há mérito em nós, mérito algum que você possa dizer, por causa das minhas obras, por causa do que eu faço, eu mereço a salvação. Nenhum mérito, meu irmão, nenhuma obra própria de justiça
tua te faz merecedor da salvação. Nós somos salvos exclusivamente pelo mérito e pelas obras de Jesus Cristo. Isto é graça de Deus que nos alcançou e nos salvou. Como explicar a graça? Ela é até mesmo indescritível, inefável, por tamanha grandeza, por tamanha infinidade. A graça imensurável, a maravilhosa graça, a graciosa graça de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus. Eu vou usar um testemunho, uma história real para definir um pouco a graça de Deus. Havia um pastor chamado José Pena. Ele tem um testemunho terrível, o seu passado. Um matador, um assassino. Mas esse homem se casou, formou uma família, teve filhos. E ele tinha um filho que não era cristão, não tinha se convertido. E era um jovem, não queria nada com a igreja. Mas um dia de sábado ele chegou para o seu pai e disse: pai, hoje à noite eu vou para a igreja com o pai e com a mãe, porque hoje à noite eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Chega dessa vida, pai, eu quero Jesus. E o pai dele disse: mas aceita agora, filho, eu oro por você e você já aceita Jesus aqui. O filho disse: não, pai, eu quero de noite, na frente da congregação cheia, na frente dos meus amigos, eu quero aceitar Jesus perante todos. Vou para a cidade para convidar meus amigos para ir para a igreja. Vou me despedir desse mundo. Vou comprar uma roupa nova, cortar o cabelo. E hoje à noite eu vou para a igreja, com o pai e com a mãe, para aceitar Jesus. Aquele pastor ficou muito alegre. Disse: Deus me deu a vitória. Hoje é o dia da salvação, da conversão do meu filho. E aquele homem ficou ali com mais um irmão, separando alguns folhetos para evangelizar naquela tarde de sábado. Mas o filho tinha saído e não voltava. E já era quase 4 horas, 5 horas da tarde. E 2 irmãs vêm correndo dizendo: seu Pena, seu José Pena, o seu filho está lá na praça. Deram 2 tiros no peito dele. Ele está morto, seu José. E aquele homem disse: meu Deus, hoje meu filho ia aceitar Jesus, está morto. E ele saiu correndo e foi até a praça central da cidade. E lá estava aquela multidão, tinha viatura da polícia. E ele chegou, foi rompendo a multidão. E lá no meio estava o seu filho morto, no meio de uma poça de sangue, atirado do peito, com uma roupa nova, com o cabelo bem cortado, porque estava preparado para ir à igreja à noite. Mas recebeu 2 tiros no peito e foi morto. Mas de repente uma pessoa lá no meio da multidão começou a chamar aquele homem, dizendo: seu José Pena, eu tenho algo para te falar. E ele parou para escutar, pois poderia ser uma informação de quem foi o assassino do seu filho. E aquela pessoa era um cristão e disse assim: seu José, quando o seu filho levou 2 tiros no peito, ele caiu de joelho no chão, agonizando. Mas ele deu um grito, e eu pude escutar a sua voz. E nesse grito ele dizia: Jesus, Jesus, meu pai e minha mãe estão longe, mas agora aqui eu quero te aceitar como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Me receba, Jesus. E ele caiu morto, seu José Pena, esvaindo em sangue. Teu filho aceitou Jesus antes da morte. E aquele homem agradeceu a Deus. Mas quem foi o assassino daquele menino? O assassino saiu correndo. Era um dos seus companheiros, amigos ali. Mas por ciúme e por uma armadilha, uma tramóia de Satanás, acabou matando aquele menino. Foi preso. Ficou 1 mês preso, foi solto. Mas sofreu um acidente. Um caminhão atropelou aquele assassino. Ele perdeu as 2 pernas, perdeu um braço, outro braço ficou todo atrofiado. Seus olhos ficaram brancos, ele perdeu a visão, ficou internado. A esposa deixou ele, os filhos deixaram ele, e ele recebeu alta. Mas uma das suas filhas teve compaixão. Aquele homem era um homem muito mau, e levou aquele homem para a sua casa. E aquele irmão, aquele pastor chamado José Pena, ficou sabendo disso. E fez o quê? Pegou a sua Bíblia, uma harpa cristã, e foi até a casa desse homem.
Chegou lá e disse: eu sou pastor evangélico da Assembleia de Deus, eu quero orar por este homem. E a moça disse: pode entrar. E o homem disse: o assassino do seu filho, que não sabia que aquele pastor era o pai do menino que ele tinha matado, disse: quem é o senhor? Eu sou pastor da igreja, vim orar por você, posso orar? E aquele homem cego disse: ora. Posso ler a Bíblia? Pode. Vou fazer um convite para você? Pode fazer. Quer aceitar Jesus? Não quero. Por quê? Porque eu cometi um crime terrível. Ele é. E aquele homem dizia: mas Deus perdoa todos os teus pecados. Não importa o seu crime, não importa o seu pecado, Deus perdoa. E todo sábado, aquele pastor pegava a sua Bíblia e ia até a casa do assassino do seu filho. Só que o assassino não sabia que o pastor era pai do menino que ele tinha matado. Durante 8 anos, aquele pastor fez isso, cuidou, evangelizou, ensinou aquele homem a palavra de Deus e convidou ele para a salvação. E durante 8 anos aquele homem recebeu oração, aprendeu a palavra de Deus, mas na hora do convite para a salvação, ele dizia: não, porque eu tenho um pecado que Deus não perdoa. 8 anos, aquele pastor insistindo com o assassino do seu filho. Mas aquele homem foi internado. Ele ia morrer, ele estava no hospital. E o que o pastor fez? Pegou a sua Bíblia, chamou sua esposa e foi até o hospital. E disse: amigo, eu estou aqui para orar por você. E aquele homem ali cego, sem as pernas, dizia: eu quero a sua oração, pastor. Eu quero que você leia a palavra de Deus. Você é meu amigo, eu te amo. Me ajuda, leia a palavra para mim. E o pastor leu a palavra, ensinou, orou por ele e disse: quer aceitar Jesus? E aquele homem disse: eu quero. Mas tem uma coisa antes. Eu quero confessar o meu pecado. E o pastor disse: confessa para mim, porque Deus já sabe. Eu matei um menino que era meu companheiro, há 8 anos atrás, com 2 tiros no peito. E eu estou totalmente arrependido. Mas eu queria pedir perdão para o pai e para a mãe dele. É o que eu mais queria nesse momento, antes de morrer, pedir perdão para o seu pai. E aquele pastor disse: o pai dele já te perdoou. E a mãe dele já te perdoou. E aquele homem cego, sem as pernas, disse: mas como? Eu não conheço eles, você conhece eles, como você sabe disso? E o pastor disse: eu sou o pai daquele menino que você matou. A minha esposa é a mãe daquele menino que você matou. E eu já te perdoei há 8 anos atrás. E aquele homem começou a chorar e chegou a desmaiar. Imagine que impacto. O pai daquela pessoa que ele matou, o evangelizando, o amando durante 8 anos, ali. E ele acorda, chorando, desesperado. E abraça ele, pede perdão. E aquele homem dizia, aquele pastor: eu já te perdoei. Agora falta a Deus, peça perdão a Deus. Mas aquele homem dizia: eu não mereço o perdão de Deus, eu não mereço. E o pastor disse: você não merece. Isso é uma verdade. Eu também não mereço o perdão de Deus, mas você necessita, eu necessito. Receba Deus. E aquele homem se arrependeu, aceitou a Cristo. 3 dias depois morreu. A graça é assim: nós não merecemos ela, mas precisamos dela. E Deus nos dá de graça esse favor, sem merecermos, para nos tirarmos da morte espiritual, para nos vivificar, para nos dar vida em Cristo Jesus. E essa vida se chama a salvação eterna através de Jesus Cristo. Não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pelos méritos de Jesus Cristo. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Porque somos feitura sua. Essa palavra feitura, do grego, na redação de Paulo, é uma palavra muito conhecida nossa. A palavra em grego é
poiema, da onde deriva a palavra poema. Porque somos poema de Deus, criados em Cristo para as boas obras. O que essa expressão, criados em Cristo, quer dizer? Está falando da nossa nova natureza. Através da salvação, fomos criados novamente, através de Cristo, para viver uma vida de boas obras, porque Deus nos preparou estas boas obras para que andássemos nela. Um salvo, uma pessoa que teve um encontro com Jesus Cristo, ele não permanece mais naquelas práticas, no domínio do pecado. Não há como ter um encontro com Jesus através da salvação e permanecer na prática e no domínio e na escravidão do pecado. Não, porque a graça de Deus é tão poderosa para te salvar e te libertar de todas aquelas práticas, para você ser agora uma nova criatura, nascido de novo para viver em boas obras. Ou seja, a salvação, o resultado da salvação é boas obras, obras de justiça, obras de amor em Cristo Jesus. Somos salvos para termos boas obras. Se a pessoa se intitula cristão, se a pessoa se diz crente, mas não tem boas obras, com certeza essa pessoa não passou pela conversão, não passou pela salvação. Porque o fruto da salvação é obras de justiça. Se a pessoa se diz crente, evangélica, frequenta uma igreja, devolve dízimo, oferta, faz tudo o que manda, mas não tem boas obras. Se ela se diz cristã, mas ainda continua prejudicando o seu irmão, causando problemas, prejudicando pessoas, João diz que essa pessoa ainda está em trevas e não conhece a luz, porque aquele que está na luz não prejudica seu irmão, não é pesado para seu irmão, porque aquele que está na luz não pratica mais as obras das trevas. Se fomos chamados, meu irmão, para a luz, fomos chamados para ter boas obras. Fomos chamados para ser pessoas honestas, confiáveis. Fomos chamados para sermos pessoas de caráter. Fomos chamados para sermos pessoas verdadeiras. Não pessoas inconfiáveis, desonestas, não. Uma pessoa desonesta ainda ela está em trevas. Seja justo, seja filho da luz, seja sal, seja luz deste mundo, tenha um bom testemunho, glorifique o nome de Deus com sua vida, não só com a sua boca, porque tem muito crente que glorifica a Deus só com a boca, é glória, aleluia, mas com as suas obras nega Jesus. Com as suas obras, ele não testifica a salvação de forma alguma. Com as suas obras, ele é um mau testemunho, ele é um mau caráter, ele é um picareta, ele é um impostor, porque não passou pela cruz sangrenta de Cristo, porque não se converteu, porque ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus em sua vida, porque ainda ele é guiado pelo Espírito que governa este mundo, esse sistema, o espírito de Satanás. Essa pessoa ainda não é guiada pelo Espírito de Deus. Porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele tem boas obras. Ele reconhece o favor imerecido que ele recebeu das graciosas e bondosas mãos de Deus. Ele só tem palavra de gratidão a Deus. Ele não vive murmurando e dizendo: eu oro, peço isso para Deus, mas Deus não faz, Deus não me ouve, o que está acontecendo? Eu vou deixar a igreja, eu vou voltar para o mundo. Meu irmão, não faça isso. Isso é uma manifestação de ingratidão a Deus. Você está sendo ingrato pela graça de Deus que você recebeu. Seja mais grato a Deus.
Você está passando a luta, você está passando a prova, está difícil, mas você não está sozinho não. Esse Deus gracioso está com você. A graça de Deus ainda está com você. Ele vai te dar a vitória, mas não fique murmurando, não fique se queixando, meu irmão. Somente agradeça a Deus. Tem muita gente que fica se gloriando de suas obras. Tem gente que se gloria. A palavra para esse tipo de pessoa, vou usar aqui o vocabulário, uma palavra bem certa para essa pessoa que se gloria de suas obras, ela é uma pessoa metido, e fica se gabando de suas obras. Fica se gabando, ele acha que as suas obras são méritos para que Deus lhe dê algo, para que Deus lhe abençoe, para que Deus lhe salve. Ele acha que as suas obras é uma condição pela qual Deus vai lhe salvar, é uma troca. Eu faço isso e Deus me salva. Não, você não é salvo pelas suas obras. Toda a justiça própria do homem, todo o mérito próprio do homem, o profeta Isaías diz que é como trapo de imundícia. Eram trapos sujos de pus com pedaços de carne podre que ficavam sobre a carne do leproso. Se nós oramos, meu irmão, se jejuamos, se estudamos a Bíblia, se ajudamos as pessoas, se fazemos boas obras, nós fazemos isso porque fomos salvos por Jesus. Não fazemos para ser salvo, nós temos boas obras porque somos salvos por Cristo. E essa salvação produz em nós estas obras. Não seja um metido, não seja um exibido, seja um cristão humilde. Eu contei aqui uma vez sobre a espiga de milho. Vou contar de novo, porque essa transmissão está chegando em lugares, muitos lugares. Não é, irmão? Está chegando ou não está? Está chegando. Lá em casa é tipo uma chácara. E eu plantava, agora não planto mais. Mas eu plantava milho, mandioca, abóbora, plantava cannabis também, os troços que não prestavam para nada. Plantava no meio dos pés de milho, nascia aquele pezão. Mas plantava muito, milho plantava milho. Mas quando você vai colher um milho, aquelas espigas bonitas, grandes, aquele cabelinho vermelho assim, depois ele começa a secar, está na hora de você colher. Você vai lá assim com os 2 dedos, os dedão da mão, e abre a espiga para ver. E você encontra espigas granadinhas, cheias de milho. Mas você tem outras espigas que estão bonitas, verdinha. Você vai abrir, o que tem lá? Só o sabugo e uns grãozinhos de milho assim, está falhada. Tem a espiga granada e a espiga falhada. E como que você conhece a espiga cheia? A espiga granada no pé e a espiga falhada. Veja, quando você olha para o milho, para o pé de milho, você vê aquela espiga de pezinho assim, empinadinha, bem de pezinho assim, bonita, de pezinho. Essa é a espiga falhada. Quando você vai abrir, ela está falhada. Mas quando você olha aquela espiga que está assim, dobrada, quase caindo, inclinada, você vai abrir, ela é espiga granada, está cheia de milho, bonita, amarelinha. E assim é o crente exibido. Aquele que gosta de se aparecer, ele é assim, de pezinho, o peito empinado, metido, dizendo eu faço, porque eu sou assim, porque eu já li a Bíblia 30, 40 vezes, porque eu evangelizo, porque eu já estudei, porque eu faço isso, eu tenho um diploma disso, disso, disso e disso. Está de pezinho assim, bonito. Mas quando você vai abrir, é uma espiga falhada, por dentro está falhado. Mas quando você olha aquele crente assim, dobrado, humilde na oração, parecido com Jesus Cristo, quando você vai abrir ele está dobrado, mas quando você vai abrir ele está cheio, como a espiga, cheio da justiça de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de fome e sede pela justiça. Então não seja um crente metido, não seja uma espiga falhada, seja uma espiga cheia. Seja cheio do Espírito Santo, seja humilde e pratique as boas obras. O que faz a tua mão direita, não saiba a esquerda, faça em secreto, que Deus que em secreto te vê, te recompensará. Mas aquele que faz para os homens verem,
esse já recebeu o seu galardão aqui na terra. Amém, meu irmão? Uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. Eu vou terminar lendo a conclusão da nossa revista, que diz assim. Fiquei até rouco, irmão, que coisa. Mas glória a Deus. Conclusão, diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a participar, a praticar boas obras que glorificam o nome de nosso Deus. Amém. Meu irmão, muito obrigado pela sua audiência. É audiência que fala? Não é canal de televisão, mas é uma audiência. Deus te abençoe. Minha palavra de oração é que Deus te abençoe e te guarde. E muito breve estaremos todos aqui reunidos na igreja novamente para a nossa EBD. Amém? Pastor, vamos orar. O pastor está pedindo para orar. Ore comigo. Senhor nosso Pai, aqui foi falado e foi trazido esse ensinamento bíblico sobre a Tua graça. Essa mesma graça, Senhor Deus, que nos alcançou. A Tua graça maravilhosa. Nós sabemos que ela fará permanecermos na salvação e a salvos até o último dia, até o grande dia da sua vinda. Então, meu Deus, minha oração é: Pai, aqueles que são salvos, que sejam conservados, que permaneçam nas boas obras, qual Cristo os chamou para fazer, que permaneçam e deem muitos frutos para a glorificação do seu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por todos os irmãos, por todos os necessitados, por todos que precisam de ajuda. Senhor, vai ao encontro e faça uma obra santa por tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus irmãos, uma manhã de aprendizado e que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos nessa manhã, irmãos. Às vezes a gente fala muito e faz pouco. E nós aprendemos nessa manhã, irmãos, que nós precisamos fazer. Não é fazer porque nós queremos ser salvos, mas sim fazer porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida às 20 horas, irmãos. Teremos um culto abençoado nessa noite. Essa noite o pastor estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Então estaremos aqui, juntamente com a equipe de louvor, juntamente com a equipe de mídia, juntamente com a diaconia da igreja, para adorar ao Senhor Jesus. Então, procure se organizar para estar conosco, cultuando ao nosso Deus, irmãos. Estamos vivendo dias terríveis na nossa nação. No entanto, meus amados irmãos, em nenhum desses dias o Senhor nos deixou sozinho. Então, querida igreja do Senhor, nós precisamos nos alimentar cada dia mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe o irmão Luciano pela dedicação e aplicação dessa aula em nossas vidas. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos da mídia que têm se dedicado de uma forma especial. A nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical, irmãos, é de tirar o chapéu para esses irmãos pela organização que estão fazendo aí. Todas as nossas classes, irmãos. Estava tendo aula online agora há pouco, todas as nossas classes participando das aulas. Então está muito gostoso ver a dedicação dos nossos professores, dos nossos superintendentes, da nossa igreja. Igreja do Senhor, segue caminhando até chegar no céu. Vamos, nesse momento, encerrar essa escola bíblica dominical, agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida dos nossos professores. Cada classe, nessa manhã, os professores estiveram ali, junto com os alunos, e nós vamos orar a Deus agora, agradecendo a Deus pela vida desses professores. Pai, nós te agradecemos por cada professor que nessa manhã se dedicou em ensinar, ó Pai, os teus filhinhos, ó Pai.
o seu rebanho, Pai, as suas ovelhas. Deus, que eles possam continuar, ó Pai, à disposição de fazer a sua obra com amor, com dedicação, como tem sido nos últimos dias. Senhor, eu abençoo a vida da superintendência da nossa escola bíblica dominical, que não tem medido esforço, ó Pai, através da vida do Benhur, através da vida da irmã Regiane, através da vida da irmã Catius e do irmão Andréas, ó Pai, que estão na liderança desse departamento. Cada professor, ó Pai, que seja usado como canais de bênção para as nossas vidas. Abençoe a vida do Luciano, ó Pai, que nessa noite, ó Pai, nessa manhã, ó Pai, ensinou-nos um pouquinho mais, ó Pai, sobre ser servos verdadeiros, ó Pai querido, dando o nosso melhor a Ti, ó Pai, sem querer se aparecer e nem se apresentar, ó Pai, mas sim fazendo a Sua obra. Leva-nos em paz e dê um dia abençoado a cada irmão que está lá no seu lar nessa manhã e participou conosco dessa escola bíblica. Isso nós te pedimos e também já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo reine em nossas vidas. E juntos dizemos amém. Quem diz amém, olha para alguém na sua casa e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe.